Bem, nessa aula eu vou falar sobre frações equivalentes e divisão de fração, beleza? Mostrando a ideia de que a matemática não é decoreba, tá ok? Então vamos lá, ó. Bem, eu tenho aqui, ó, 3 sextos. Como é que eu faço para obter uma fração equivalente a 3 sextos? Uma maneira é você fazer uma representação. Então foi o que eu fiz aqui, né? Então desenho um retângulo, dividi ele em 6 partes iguais e peguei 3, ou seja, 3 sextos. Então você vê, observando aqui as figuras, que 3 sextos é equivalente a metade, que é equivalente a 6 dozeavos, né? Ou seja, se você pegar o todo, dividir em 6 partes iguais e pegar 3, é a mesma coisa que pegar o todo, dividir em 2 partes iguais e pegar 1. Seria a mesma coisa que pegar o todo, dividir em 12 partes iguais e pegar 6, beleza? Então são frações equivalentes. A gente tem que 3 sextos é equivalente a 1 meio e também é equivalente a 6 dozeavos, beleza? Então como é que a gente faz para obter frações equivalentes? Observa, ó. Então tem aqui, ó, 3 sextos. Como é que eu faria para obter 6 dozeavos? Então bastaria eu multiplicar aqui, ó, o denominador por 2, porque 6 vezes 2 dá 12. E o numerador também aqui, ó, por 2. 3 vezes 2 dá 6. Desse jeito eu obtenho, então, 6 dozeavos, beleza? Então aqui eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. É fácil você entender por que funciona, né? Ó, você multiplicou em cima e embaixo por 2. Então por que funciona? Porque 2 dividido por 2 dá 1. Então diante dessa expressão aqui, você poderia fazer 3 vezes 2, 6 e 6 vezes 2, 12. Dessa maneira aqui. Ou você poderia fazer o quê? Ó? Então você tem 3 sextos e sabe que 2 por 2 dá 1. Então ficaria assim, ó, 3 sextos vezes 1. E 3 sextos vezes 1 dá quanto? Dá 3 sextos. Logo, se você quer que a fração tenha valores, né, diferentes de 3 e 6, você deve olhar dessa maneira aqui, deve fazer desse jeito aqui, beleza? Então essa é a ideia. Então para obter frações equivalentes, basta você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Contanto que esse número seja diferente de 1. Porque se for 1 não vai ter graça, né? Ó, 3 vezes 1 daria 3 e 6 vezes 1 daria 6, tá ok? Então como é que você chegaria a 1 meio? Então você tem aqui, ó, 3 sextos. Como é que você chegaria na fração equivalente a 1 meio, né? Porque elas são equivalentes, beleza? Uma maneira de você perceber que essas 3 frações aqui são equivalentes seria você fazer a divisão, porque você sabe que essa barra significa a divisão. Então você dividiria 3 por 6, vai dar 0,5. Se você dividir 1 por 2 e dividir 6 por 12, também vai dar 0,5, beleza? Então olha só. Então você poderia pensar o seguinte, né? Em dividir em cima e embaixo aqui, ó. Dividir por 3. 3 por 3 dá 1. Dividindo aqui, ó, 6 por 3 dá 2. Tá? E por que dividir o numerador e o denominador por números iguais vai obter aí fração equivalente? Tá? Do mesmo jeito aqui, também não tem graça você dividir por 1. Beleza? Então você tem que fazer essa divisão de forma que o número escolhido seja diferente de 1. Tá ok? Por quê? Então, olha só. Observe. Então você tem 3 sextos. Então você sabe que dividir por 3 equivale a multiplicar por 1 terço. Beleza? Então vou multiplicar aqui o numerador por 1 terço. E vou multiplicar também o denominador por 1 terço. Porque a gente já sabe que se a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, contanto que esse número seja diferente de 1, a gente vai obter frações equivalentes. Tá ok? Então aqui no caso o número escolhido foi 1 terço. Então multipliquei o numerador e o denominador por 1 terço. 1 terço dividido por 1 terço dá 1, né? Então logo ficou fácil. Então aqui, ó, você tem o quê? 3 vezes 1 terço. Você já sabe que multiplicar por 1 terço equivale a dividir por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. E aqui, ó, 6 vezes 1 terço, que é a mesma coisa que 6 dividido por 3 dá 2. Então logo você deduziu o quê? Que quando você tem uma fração, você pode ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Contanto que esse número escolhido seja diferente de 1. Quando você faz isso, você vai obter aí frações equivalentes, beleza? Então esse é o jeito aí da gente obter frações equivalentes. Bem, até o momento a gente aprendeu que para encontrar
frações equivalentes, basta dividir ou multiplicar o numerador e o denominador da fração por o mesmo número, contanto que esse número aqui seja diferente de 1 e diferente de 0, tá ok? Agora vamos ao caso da divisão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 2/3 dividido por 5/7, tá ok? Vamos pegar isso aqui. Então, essa expressão aqui eu poderia escrever ela da seguinte maneira, né? Poderia escrever assim, ó, 2/3. Essa divisão aqui, ó, vou representar desse jeito aqui, dividido então por 5/7. Eu poderia fazer assim, ou poderia também fazer assim, ó, 2/3 dividido por 5/7, tá? Então, o desafio aqui é como fazer essa divisão sem recorrer à regra, tá? Esse é o desafio, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar aqui algumas maneiras. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa fraçãozinha aqui, ó, por 7. Vou multiplicar por 7. Fazendo isso no denominador, tenho que fazer também no numerador. Então, o que eu estou fazendo aqui é aplicando essa propriedadezinha aqui que a gente aprendeu. Estou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, que no caso aqui é o 7, tá? E por que eu escolhi o 7? Porque aqui eu tenho, ó, que 7 dividido por 7 dá 1. Então, fica apenas com 5, tá? Em cima eu tenho o quê? 2 vezes 7 dá 14 dividido por 3. Então, em cima eu tenho aqui, ó, 14 dividido por 3. E aqui embaixo eu tenho apenas o 5. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, o numerador e o denominador por 3. E por que eu escolhi o 3? Porque 3 dividido por 3 dá 1. Então, ficou apenas o 14. E embaixo ficou 5 vezes 3, que dá 15. Então, eu achei a resposta. Beleza? Vou pegar essa expressão aqui, ó. Vou pegar 2/3 dividido por 5/7. Beleza? Vou multiplicar o numerador e o denominador por 7/5. Ó, é isso que eu vou fazer, ó, por 7/5. Multiplicar o numerador e o denominador por 7/5. E por que, Wagner, você escolheu 7/5? Por quê? Porque aqui eu tenho que 7/5 vezes 5/7 dá 1. Tá? É fácil você perceber. Beleza? Então, quando você pega um número e multiplica pelo seu inverso, vai dar 1. Né? Ó, 7 dividido por 7 é 1. E 5 dividido por 5 é 1. Ou se você quiser fazer, ó, 5 vezes 7 é 35. 7 vezes 5 também é 35. 35 por 35 é 1. Então, a sacada aqui é essa. Quando você pega um número e multiplica pelo seu inverso, você obtém 1. Então, logo, no numerador, você achou 2/3 vezes 7/5. E no denominador, você tem 1. Tá? E aí, você sabe que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, logo, você tem 2/3 vezes 7/5. Ou seja, o que você está fazendo? Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Ou seja, a regrinha. Então, quando você faz essa conta, você obtém 2 vezes 7, 14. E 3 vezes 5 aqui, 15. Então, você chega aí 14 e 15 avos, beleza? Então, de modo geral, a gente tem isso aqui, beleza? A gente já sabe que essas expressões aqui são equivalentes. Eu vou escolher trabalhar com essa daqui. Então, o que a gente tem que fazer? Basta pegar o denominador e multiplicar pelo inverso, porque a gente já sabe que um número vezes seu inverso vai dar 1. Então, quando você faz isso aqui no denominador, você faz aqui, multiplica também o numerador, tá ok? Porque a gente já sabe que multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente obtém uma fração equivalente. E aqui está a sacada, porque todo número vezes seu inverso dá 1. Ou seja, D dividido por D é 1, C dividido por C dá 1. Então, logo ficou essa expressão aqui, ó, dividido por 1. E isso aqui dividido por 1 é a própria expressão. Ou seja, a gente tem A dividido por B vezes D dividido por C. E assim a gente mostrou que divisão de fração repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Bem, e na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links que vai ajudar você a aprender matemática aí com essa mentalidade do verdadeiro aprendiz. Beleza? Então é isso aí.